Por que existe tanta confusão, né, entre conciliação e mediação? Como eu digo, ela é muito conceitual, né, e ela se dá muito em razão da Resolução 125 de 2010 do Tribunal. Toda essa diferença que existe, nós verificamos muito mais referida na esfera judicial que na esfera privada. Porque ela está muito mais na condução do terceiro imparcial do que propriamente, né, no resultado final do que vai ser trazido para esse terceiro. Então, ambos, tá? O que nós temos na conciliação e na mediação? Elas são procedimentos autocompositivos, ou seja, as próprias partes envolvidas é que vão chegar ao resultado final, que eles vão construir a sua sentença. Por mais que nós tenhamos advogados participando dessas sessões, eles são procedimentos orais e pessoais. Então, é extremamente importante que o advogado permita o protagonismo do seu cliente neste momento. O trabalho do advogado está antes da mediação ou essa conciliação e depois no momento de construção do acordo. Mas o entendimento, ele necessita que os próprios envolvidos consigam se compreender para chegarem nesse acordo. Então, como eu trouxe, eles são procedimentos orais, nós não nos filiamos muitas vezes em questões processuais ao que está adstrito ao processo, nós não nos seguimos por provas o que vai ser produzido, o que não vai ser produzido, certo? Então, ele é trazido ali, é o que vem sendo trazido na mesa. Né? E por isso que é tão importante o protagonismo, né, dos agentes do conflito. O que nós podemos colocar como distinções objetivas da conciliação e da mediação? A conciliação visa o acordo. A mediação, ela visa o entendimento, e o entendimento pode levar a um acordo. Não sei se isso ficou mais ou menos claro para vocês. A mediação, ela visa muito mais uma compreensão realmente do que está acontecendo. Muitas vezes eu posso compreender e realmente compreendi a situação, mas nós não chegamos a um acordo. Enquanto essa questão de compreensão mais profunda não é trabalhada em questões de mediação, de conciliação. Por quê? Porque a conciliação, como eu disse lá no início, ela se trabalha em situações mais objetivas. Então, nós não precisamos ir tão a fundo, nós não precisamos buscar a raiz daquele conflito. Ela é muito mais objetiva, muito mais superficial. Então, essas são as grandes distinções, e justamente por isso os procedimentos de mediação normalmente são mais longos que os procedimentos de conciliação, por necessidade desse trabalho mais aprofundado. Então, nós trabalhamos, eu digo que na mediação eu gosto de trabalhar, eu pessoalmente gosto de trabalhar com duas pautas. Uma pauta subjetiva, em que eu vou trabalhar o entendimento, e depois de estabelecido o entendimento, eu trabalho com uma pauta objetiva, que é onde eu vou trabalhar o acordo. E normalmente nessa parte é que os advogados são extremamente importantes. Do procedimento. O que nós temos aqui no procedimento? Ambas. Nós temos reuniões conjuntas das partes com os advogados. Quem já participou de mediação já deve ter visto. Ficam os mediadores, as partes e os advogados todos juntos. Nós podemos ter reuniões individuais com as partes, sem os advogados, tá? Com ou sem os advogados, tá? Ou pode ser o seguinte, o autor e seu advogado apenas com o mediador, ou então apenas o autor sem o advogado. Estes tipos esse procedimento, ele se dá por escolha do mediador e do conciliador. Eles que na condução dos trabalhos vão verificar dessa necessidade ou não. Nas mediações de família é muito comum, as mediações que eu faço é muito comum elas serem formadas por 3 encontros. Nós temos um primeiro encontro, onde vão estar todos envolvidos. Um segundo encontro, em que eu vou ter um encontro individual com o autor ou com a autora sem advogado. Depois um encontro individual com a outra parte sem advogado. E depois nós temos um terceiro encontro, onde aí estarão todos juntos novamente. Muitas vezes o porquê desses encontros individuais sem os advogados, eu peço que os advogados entendam isso. São encontros em que nós não vamos tratar de questões jurídicas, e sim de questões familiares. Nas relações de família isso é muito comum. Sejam as ações de divórcio, separação, guarda, sejam ações de inventário, isso é muito comum.
E o advogado, não que ele, não, que ele seja dispensado, mas ele não se faz, a contribuição que ele vai trazer ali não vai ser algo que vai fazer, deixa eu ver, a Daiane, ele não vai ter uma contribuição direta para aquela situação, porque estaremos tratando de situações familiares. E outra situação que nós podemos ter é, então, de reunião apenas com os advogados. Tá? Mais de uma vez eu fiz isso, eu sou fã de fazer reuniões apenas com os advogados, né? Tiro as partes e deixo só os advogados para tratar de algumas questões jurídicas que são necessárias. Existe um protocolo, quando nós falamos em mediação e conciliação judicial, existe um protocolo que é traçado pelo CNJ, mas que ele vem a ser flexibilizado, especialmente conforme a experiência de cada mediador. Tem um jogo, não sei se vocês conhecem o jogo de truco, tá? É um jogo de cartas em que é muito comum, se blefa muito, e os jogadores mentem assim durante o jogo. E tem uma regra no truco que diz o seguinte: primeiro se aprende as regras, depois se aprende a mentir. E a mesma coisa nos procedimentos. Nós temos uma tendência de seguir aquele protocolo, especialmente os mediadores que não têm tanta experiência, mas com o passar do tempo, esses protocolos acabam sendo flexibilizados, conforme ele vai tendo mais segurança e ele vai entendendo que se torna melhor fazer esse trabalho, essa dança, né, durante o procedimento de mediação. Como eu digo, não é muito comum, não são todos os mediadores que fazem reunião com os advogados, né? Eu costumo fazer quando entendo necessário. Essa é uma iniciativa do mediador, né? Então, se isso acontecer, não sintam estranho, não achem que é estranho, mas é porque realmente, né, o mediador entendeu que naquele momento ele precisa, né, daquela sessão individual apenas com os advogados. Assim como pode ocorrer de ser apenas com as partes. Então, os procedimentos são muito parecidos. O que eles têm é isso. Normalmente, a mediação, por ser mais complexa, ela demanda mais tempo, exige mais sessões, né? Mas o que acaba diferindo para o resultado final. Mas os procedimentos acabam sendo muito, muito parecidos.